O Senhor esquadrinha o coração e prova os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Vamos agora em Hebreus capítulo 11. Essa escritura aqui é muito conhecida. Talvez Jeremias você não tenha conhecido, mas essa é a base de toda a estrutura da igreja. Escute bem, capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que vê não foi feito do que é aparente. Feche seus olhos. Bondoso Deus, há uma profundidade quando falamos de fé, Senhor. Muitas vezes só escutamos a letra e achamos que temos fé. Mas que essa noite, Pai, possamos encontrar contigo, Senhor. E Tu possa revelar no coração dos Teus filhos que estão aqui o que é fé, o que é convicção e o que é posição dentro da palavra de Deus. Ajuda os nossos passos, Senhor, porque sempre necessitamos de Ti. Em todas as ações de nossas vidas, se Tu não estás conosco, estamos falidos, Pai. Mas quando estás conosco, Tu nos protege e nos guarda e nos dá refrigério, dá paz e dá força para prosseguir a jornada. Abençoa os Teus filhos, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando você se depara, pode sentar. Quando vocês se deparam com essa expressão, para nós a palavra fé tem 2 letras. No inglês é fight, tem 5 letras. O irmão Brana chega a dizer que é 5. 5 é o número da graça. Ele imprime isso porque a graça também é 5 letras. E logo se deparamos com a mensagem do irmão Brana que ele diz assim: fé é a base. E realmente é a base, né? Porque Paulo ele chega a escrever assim: ora, a fé é o firme fundamento. Então existe um fundamento que não pode ser abalado. Quando a gente pergunta para ele: você tem fé? Aí que está. Porque se esse fundamento que você diz que tem fé está sendo abalado, não é fé. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu fiquei preocupado porque muitas vezes a gente trabalha nesse assunto, fala sobre fé, fala sobre as coisas e queremos subir a estatura do varão perfeito e queremos chegar lá no amor fraternal para receber a adoção e está tudo preparado. Tive que voltar de novo à fé. A fé é uma coisa que você tem que entender que não está formado em seu pensamento. Se você acha, e muita gente acha desse jeito, que fé confunde com esperança, você vai entrar em problemas, em terrenos que você vai ter dificuldade para depois vencer muitas coisas. E eu quero ler uma coisa interessante que eu peguei aqui, que ele fala assim: a fé diz respeito ao tempo presente e crer como se já tivesse acontecido. Opa, tempo presente, a fé é o tempo presente e acreditar que aquilo tem acontecido. Isso soa bom, né? É realmente. Muitos irmãos confundem fé com esperança. Mas elas não são as mesmas coisas. Uma coisa é esperar a bênção de Deus.
Outra coisa é crer na bênção de Deus. Você conseguiu entender isso? Eu espero o arrebatamento, porque eu estou esperando esse arrebatamento, mas já tenho fé convicta no alarido. Você conseguiu entender isso? Na mensagem que o irmão Bono trouxe do alarido, eu já tenho firmado minhas bases. Mas eu sei que eu tenho uma esperança, porque vai chegar esse arrebatamento. Você conseguiu pegar, né? Que eu quero falar. Por isso que ele está dizendo aqui. Não são as mesmas coisas. Uma coisa é esperar a bênção de Deus, outra coisa é crer na bênção. A esperança diz respeito ao tempo futuro. Você percebeu? Tempo futuro. A fé não é isso. O alvo de uma expectativa. Então, quando eu tenho uma expectativa, estou esperando. Isso é esperança. Agora, a fé não. Fé é uma coisa que você já segurou. Daí você começa a entender algumas coisas, por que não acontece na igreja. Aí que está o ponto. E isso eu quero ler algumas coisas, porque o irmão Brana pregou sobre isso muito. E eu quero colocar isso hoje assim com tranquilidade para você entender. Por isso que eu li Jeremias. O coração do homem é o quê? Enganoso. Tem vezes que nós se enganamos pensando que temos fé e só temos esperança. E daí a esperança não vai te ajudar a crescer na estatura do varão perfeito, porque não tem esperança na estrutura do varão perfeito. Tem fé. E olha aqui, a mensagem é ele ouvir. Ele diz o quê? Eu quero ler essa parte. Talvez você diga assim, irmão, isso aí não tem nada a ver com fé e esperança. Mas quero colocar isso para você entender a que ponto estamos aqui, ó. Agora ele levou aqueles filhos para fora. E ele fez uma cerimônia. E ele disse, este é o meu filho. Eu o adotei em minha família. O que ele está dizendo assim? Jesus é filho, mas ele adota em sua família. Adoção é um filho maduro que pode tomar as decisões do pai. A mesma decisão que o pai toma, ele tomará a mesma decisão. Isso é maturidade. Seja o que for que ele disser, eu digo também. Agora Deus estava fazendo a mesma coisa com Jesus. E ele está fazendo exatamente o que ele requereu que ele fizesse. Jesus, havia agradado. Jesus havia agradado ao Pai. Por que foi agradado? Porque ele amadureceu e compreendeu o que é certo e o que é o errado. Escute bem aqui. E ele o levou para cima e trouxe três testemunhas terrestres: Pedro, Tiago e João. Você se lembra dessas três testemunhas? Pedro, Tiago. E o que eles simbolizam? Fé. Pedro é fé, Tiago é esperança e João é amor. Isso é um simbolismo para dar uma ideia. E cada um agiu dessa maneira. Você, quando fala em Pedro, Pedro é um homem, um tição, firmado na palavra. É o 8 ou 80. Está mostrando uma coisa para nós que funciona com fé, firmado. Eu quero que você entenda isso. É firme naquilo que tem crido. Daí temos Tiago, que é a esperança. E temos João, que foi o homem que ficou, não virou Marte, mas passou provas e lutas. E no final da sua carreira, lá perto dos 90 anos, Deus o levou. Eu quero te mostrar porque o amor, entre esses três, a própria mensagem, a própria Bíblia fala assim: o maior é o amor. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, ó: Pedro, Tiago e João, esperança, fé e amor. Trouxe Moisés, já estava morto, né? Trouxe Elias, que foi arrebatado, para testemunhar
esta grande adoção. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele foi transfigurado. Então Jesus, ele começou a ser transformado. As suas vestes começou a ficar brilhante como o sol, um manto especial. Daí o irmão Brando diz: amém. Deus traz 3 testemunhas terrenas, 2 que já estavam no céu, traz, e agora há uma conversação, e o próprio Jesus é transfigurado, e suas vestes ficam brancas, todo o seu rosto radia, e ali ele diz: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você começa a entender o que estamos falando sobre adoção. Mas para chegar lá, a base tem que estar certa. Agora sim vamos falar sobre a base. Então a fé é muito diferente da esperança. Vamos entender por que isso. A mensagem, a estatura do varão perfeito, o irmão Brana fala assim, fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se espera. Ele está usando a escritura. Você já as tem quando tem fé. Eu não vi esse copo, não sei o que está ali, e eu tomo por fé e preciso de um copo. Eu já tenho. Mesmo que eu nem tenha tocado ele ainda, porque eu preciso desse copo, tomo por fé, depois ele está aqui. Irmão Brana chega a dizer numa mensagem, se você esqueci a chave lá em casa, mas se você precisa da chave, e você determinar isso por fé que está no teu bolso, vai estar no teu bolso. Isso não é brincadeira. Por isso que a gente tem que entender o que é base de fé. Enquanto a gente pensar assim, eu vou esperar, a gente vai ter um problema seríssimo. E olha o que ele vai dizer aqui. Fé é a substância das coisas que se espera. Substância. Se isso é substância das coisas que espera. Você toca através da fé. Olha aqui. Por isso, quando você diz, irmão Brana, eu creio que Deus é o curador. Se você o crê e o aceita como seu curador e não mente, escute isso, irmão. Isso é ensinamento puro. Se você não mente para ti, muitas vezes assim, irmão, Jesus cura. Eu creio, mas está mentindo para si. Olha a base. Estamos na base, estamos tentando segurar essa base para saber o que é certo e o que é errado. Olha o irmão Brana falar. Irmão Brana, eu creio que Deus é o curador. Se você crê e o aceita como seu curador, e não mente, mas em verdade crê que pelas suas pisaduras tem sido curado, então não há nada que faça tropeçar. De maneira nenhuma você vai tropeçar, porque você tem colocado dentro essa fé, dentro do teu coração. E uma coisa, a fé não falha. Você tem que entender isso, a fé não falha. A esperança é outra coisa. Talvez você... E o assunto está concluído. Você não vai fracassar, você não vai tropeçar, e o assunto está concluído. Agora você pode ter esperança, indo daqui para ali, e para cá, e etc. Mas quando tem fé, então o sabe, porque é evidência. Você entendeu isso? Eu sei quando é fé porque eu recebi, eu tenho evidência daquilo, mas ninguém está vendo ainda, mas eu tenho evidência em meu coração, que aquilo está e vai ser curado em mim, porque eu tenho a certeza. O que acontece com os cristãos hoje?
Se Deus quiser, eu estou esperando. Vai acontecer amanhã, vai acontecer de manhã, vai acontecer no outro dia. Isso não é fé, irmão. É duro isso. O que aconteceu com Pedro? Pura revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim, ó, não foi tu, não foi a carne nem o sangue, foi meu Pai que te mostrou. Isso é fé. O pai mostra o coração de um filho que está maduro. Irmão, preste outra atenção que eu quero mostrar. Em Marcos isso. Depois eu posso trazer para você. Não tinha anotado aqui, mas quero colocar. Para você receber as bênçãos, você tem que estar fechado nas coisas que a Bíblia diz. Você tem que preencher os requisitos que a Bíblia afirma. Porque os que preenchem os requisitos, as bênçãos estão formadas nisso. Olha aqui. E ele vai falar outra coisa aqui interessante. No parágrafo 50, ele fala assim, ó. Quantos ouviram o irmão Oral Robson, hoje, de manhã, no rádio? Olha o que o irmão Brana estava dizendo. O irmão Brana, ele é um cavaleiro, irmão. Vocês têm que entender, quando você lê a mensagem, preste atenção como ele é um cavaleiro. Como ele vai mostrar um assunto e não vai fazer desmerecer aquele homem. Escute, aprenda isso. Quando você lê, use isso também para a sua vida toda. Ele vai dizer assim, ó. Quando vocês ouviram o Oral Robson, hoje, de manhã, pelo rádio, ele ouviu e disse que havia uma fé de libertação. Ele começa a dizer assim, ora, a oração da libertação, disse, faça o seu contato pelo meio e coloque a mão no rádio e faça-se o contato por tocar em algo. Ele está fazendo isso em benefício dos ouvintes, para se tiver algo que pôr as mãos. Olha, ele está agora trabalhando disso para não ficar muito ruim para o irmão Oral Robson. Ele está trabalhando com as pessoas, para dizer assim, ó, não, toque no rádio em favor das pessoas. O irmão Bruno está colocando isso. Olha o que ele vai dizer. Algo para dizer. Agora, e sim, eu tenho, porque ele me diz que tocasse no rádio. Isso é fé? Quando ele diz assim, ó, toque no rádio. Por isso tenho minha cura. Escute bem. Agora isso está bem. Mas a fé genuína e verdadeira não tem que tocar nessas coisas. Você escutou agora? A fé verdadeira, genuína, que Deus quer que os filhos tenham, não tem que tocar aqui, não tem que tocar aqui, não tem que tomar um copo d'água, não tem que fazer isso ou aquilo. Como é que estamos isso, irmão? Você tem recebido isso dessa forma? Escute o irmão Bruno falar. Eu não estou condenando o irmão Oral Robson, de maneira nenhuma. Ele está fazendo uma grande obra, e é um homem piedoso. Tenho muito respeito para com o irmão Robson. Lamento que não tenho mais números de homens como ele. Vixe, como é que ele está fazendo? Ele falou de um assunto e agora ele está tentando mostrar que esse homem é bom. Queria que tenha mais homens desse aí. Amém, é isso mesmo. Mas só que o irmão Brano estava querendo dizer que ele não estava colocando a palavra no devido lugar certo. Olha aqui. Mas o que estou tratando de dizer é que fé não necessita de nada. A fé crê na palavra de Deus, porque é fé. Pelo tocar, não. Você, acho que o Milho foi comigo, em Criciúma, se lembra? Ah, esse aqui é o lenço do irmão Brano. Isso. Já não é mais, né? Quando você toca, não é mais fé, né? É isso que eu quero que você entenda, igreja. Aqui o irmão Brana, ele está sendo muito cavaleiro, muito educado para falar de um assunto importantíssimo que é fé. Fé não precisa
Não precisa disso. Escute bem. A fé vem pelo ouvir. Daí ele usa a escritura para dar o poder para nós. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Está onde? Romanos 10, 17. Temos que amadurecer. Temos que entender isso. Preste bem atenção, irmão. Não leve sacrilégio, não. Não faça sacrilégio, não. Não me use como mal, não. Eu estou usando como maduro. Eu sou um cristão. Eu vou dizer assim, estou mal, acabado? É isso que foi ensinado? Foi isso? Então tem alguma coisa errada. Você pode estar doente. Um cristão não fica trancado numa cuba de vidro que não vai pegar nenhuma doença. Você vai pegar uma doença. Todos nós vamos pegar. Eu peguei, o irmão Brana pegou, todos. Mas tem uma convicção aqui que eu quero que você entenda, irmão. Mantenha a sua fé. O irmão Brana foi questionado, dizendo assim, irmão Brana, como é que está o testemunho? Está bem. Depois eles começam, mas como? Você está entendendo? Você que é leitor da mensagem sabe o que eu estou falando? Escute bem. A igreja e sua condição. Parágrafo 12. Abraão, quando ele tinha 100 anos de idade, ele chamou as coisas que não era como se fosse. Você entende essa escritura que está sendo falada? Eu estou com 75 anos, eu sou Abraão, minha esposa tem 65 anos. Como é que ela vai ficar grávida? Como é que ela vai ter um filho? Agora ele está recebendo uma promessa segura pela fé. Deus é poderoso. Ele convicto no quê? Não na circunstância. Ele está convicto na fé. A gente tem que mudar isso. Você olha a circunstância, aquela pessoa está fraca, está com isso, está doente, está com isso. Mas você é um cristão, você tem que estar convicto aonde? Na promessa. Olha aqui. Por isso que o irmão Bruno está falando isso. Agora, eu estou dizendo isso como encorajamento para aqueles que querem oração, os enfermos. Abraão chamou as coisas que eram como se elas fossem, considerando que aquele que tinha feito a promessa era capaz de cumpri-la, ou de manter aquilo que ele tinha prometido. Agora, Deus disse a Abraão, quando ele tinha 75 anos e Sara tinha 65, que eles iriam ter um bebê. Ora, isto era completamente impossível. Você segurou as bases? O médico liga para ti e diz assim, estás acabado, não vais durar nenhuma semana. Daí tu entra no quarto e se desmancha. Cadê a tua fé nas promessas? A gente tem que mudar o canalizar. Você lembra que eu falei no outro domingo sobre preocupação? Se você não crê em mim, escute o mensageiro. Escute o mensageiro. Se você não aceita o que eu estou falando, escute o que eu estou falando aqui através do mensageiro. E ele creu nisto e esperou pelo bebê. Considerou o bebê como realmente estando ali. Realmente está aqui. Fé não é esperança. Fé é uma convicção. Ali, por 25 anos, antes que o bebê mesmo chegasse. E Abraão tinha 100 anos quando o bebê nasceu. E Sara tinha 90, porque ele creu nele. E ele chamou as coisas que não era como se fosse. Agora isto é para os enfermos e aflitos. O irmão Brana fala assim, isso é para os enfermos, é para os aflitos. Porque era por quem será orado. Não importa quais são os seus problemas, se você qual tipo de enfermidade que você tem, quão terrível lhe fira,
Quando você crê em Cristo, a sua palavra, então você chama as coisas que são como se não fosse. Você está captando isso? Capte isso, irmão. Deixa entrar isso em seu coração. Eu estou com câncer, mas eu não posso imprimir esse diabo em mim. Eu tenho que chamar as coisas, a vida, a promessa, a cura está em mim. Porque quando eu falo mal, o que está dizendo? Você lá dentro da sala de máquina não tem fé. Prova isso. Olha aqui. Ele vai dizer assim: quando você aceita Cristo, a sua palavra, então você acha as coisas que são como se fosse, e elas são contrárias às palavras de Deus. Agora, Deus disse, a oração, olha o que ele vai dizer, aonde que ele foi buscar isso? Ele foi buscar em Tiago, a oração da fé salva o enfermo, ou melhor dizendo, cura o enfermo. Ele cura o enfermo e salva ele, porque Deus deixou isso. Aonde está isso? Vamos ler. Você, como cristão, tem que conhecer isso profundamente. Você tem que ler e entender o que está sendo dito aqui. Você não adianta ler por ler igual um jornal. Você tem que ler as escrituras e entender o que está sendo falado. Olha aqui, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Porque primeiro tem que perdoar os pecados para ele ser curado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui em Tiago? Confessai, daí ele fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. O que você está fazendo? Você é justo? Aí está o problema. De repente o justo concorda com aquele que está dizendo, estou acabado. Daí você prova que você não é justo porque você não tem fé. A ação é vício. Aquela pessoa está passando uma luta, você sente que ela está debilitada, você tem que ter fé e botar fé. O que é isso que o irmão Branda fala? É amor. E o amor joga a fé em direção àquela pessoa e restaura ela. Você começou a entender isso agora? Isso não é uma brincadeira. Isso são para homens e mulheres que reconhecem a palavra e têm fé. Não é esperança. Não, faz o tratamento, espera, vai dar tudo certo. Está tudo no futuro. Está tudo jogando para lá. Você prova para mim que você não tem fé na palavra de Deus. Olha aqui. Ele vai dizer assim. Vou ler rapidamente porque a maior batalha jamais pelejada. Escute bem, ele pode batalhar contra você. Quem contra você? Quem que batalha contra você? Você sabe? Porém não lhe pode prender até que eu aceite. Satanás está batalhando contra ti. Ele só vai te conquistar quando ele te prender. E quando você estiver lutando, ele não vai poder entrar. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Porém não lhe pode prender até que eu aceite. Quando Satanás chegou até Eva, ele disse, olha, o fruto é muito agradável. Ali ela se deteve por um instante. E ali foi onde cometeu a falta, quando deteve por um instante. Não se detenha você para nada. Se Deus disse, olha só o que o irmão Branda, não se detém para nada. Você tem que, a mensagem, Jesus Cristo vive. Deus é o curador. Não se detenha. Aqui está o ponto. Essa é a mensagem. Não se detenha você nos arrazoamentos, nem em nada. Porém foi o que ela se deteve por um instante. E nesse instante foi como Satanás entrou diretamente
Sabe onde que ele entrou? Diretamente em sua mente. Irmão, Satanás entra na mente. O que ele bota? Dúvida. Dúvida vai fazer você curar? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Que fé que nós temos? Será que um pregador vai fazer uma oração, um homem de Deus, ele vai botar a mão ali e ele vai ficar com dúvida? Então ele nem bota a mão. Satanás entrou diretamente na mente e ela disse: isso soa muito razoável. Não faça isso, somente tome o que Deus tem dito. Soar muito razoável. Claro que Satanás diz assim: você será como Deus, sabendo o certo e o errado. Soou muito razoável. E ele realmente usou uma habilidade ali muito grande. Escute aqui. Agora, que tal se Abraão houvesse se detido para razoar? Quando ele foi dito que ter um filho por meio de Sara? Tem ela 75 anos e ele 75, mas quando ele tinha 100 anos, Sara 90, ainda cria e confessava que a palavra de Deus era verdadeira. Ele chamou. Outra coisa importante, irmão, você tem que confessar. Como é que é? Deus é curador. Quando eu vejo uma irmã dizer assim: não, Ele é o curador, eu creio nisso, eu vejo base nisso, firmada, porque entrou em seu curador, entrou no seu coração, e aquilo ali, quando você professa o que realmente a Escritura diz, é onde que Deus está firmado. Vê você? E sobre a esperança, havia alguma esperança? Olha aqui que ele vai dizer agora. Havia alguma esperança? E sobre a esperança, o irmão Paraná disse. Ele diz assim: ele nem utilizou a esperança. Abraão não utilizou a esperança. Ele tinha convicção que o filho viria. Não tinha dúvida sobre isso. Você diz: espero melhorar. Escute isso, irmão. Guarde isso no seu coração. Olha o que ele está dizendo. Você quer esperança? Ele diz assim: espero melhorar, espero ser curado, espero receber o Espírito Santo, espero ser um cristão, espero fazer aquilo. Você não queira isso. Abraão nunca olhou para isso. Você agora não está entendendo? A igreja confunde fé com esperança. Daí o que ele faz? Joga a fé, que é a bênção de Deus, e fica: eu espero ser curado, eu espero ser isso, eu espero ser libertado, eu espero ser isso. Não, você tem que tomar a palavra de Deus como ela é. E ele vai dizer, ele firma esse pensamento: você não queira isso. Abraão nunca olhou isso. Abraão creu na palavra de Deus, mesmo contra, ele fala, mesmo contra a esperança. A fé vai além da esperança. A fé procede aqui dentro. A fé sai daqui. E como é que entra? Por meio desta mente, esta porta, a qual é a frente da batalha. A fé entra pela consciência, entra pelo ouvir, vai na consciência, e agora ela vai ter que descer ao coração. Isso, irmão. Por isso que eu digo, o quanto estamos dobrando o nosso joelho. Aí que está a chave. Olha aqui. Tem uma coisa que eu quero colocar aqui, porque eu não vou conseguir ler tudo, mas eu queria colocar isso. Aqui, porque o tempo não dá. Mas eu vou aproveitar isso. Talvez no domingo a gente possa entrar nesse assunto e ampliá-lo de uma forma bem melhor. Olha aqui, a mensagem é: eu sei. Escute, a mensagem é: eu sei. Quem sabe? É Deus, né? Eu sei. E quando foram confrontados, a fé foi colocada em prova. E eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um
um monte de cinza, mas eles foram para uma fornalha ardente. Ele está falando dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está falando assim, eles não foram por um montinho de cinza, não. Ele foi por uma fornalha. Irmã Branda diz que foi 7 vezes mais aquecida. Ele podia entrar ali com esperança. Capte. Eu sei que meu Redentor vive. Ele está aplicando esperança. É como dizer, eu sei que o arrebatamento vai vir. Eu estou aplicando esperança. Mas quando eu falo de fé, é outra coisa. Ele podia entrar ali como esta esperança aqui. Estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente. Eu sei que Deus é capaz de nos libertar de tantas as coisas. Eu estou usando esperança. Mas quando há uma necessidade, não. Eu tenho que aplicar fé. Mas, de modo algum, nós nos inclinamos a isso. Agora diz, Satanás não pode tomá-los. O Bruno está dizendo, Satanás não pode tomar os 3. Eles não podiam ser... Ele imprime assim, Satanás não pode tomá-lo. Ele não podia afogar Noé no dilúvio, até que terminasse o propósito de Deus. Aqui a gente vai parar, irmão. Olha só o que eu quero dizer para você. Deus tem propósito para cada filho. Terminou o tempo aqui, que Ele não vai mais te usar, vai para casa. Você entendeu? Enquanto Ele puder te usar, e tu for um instrumento, tu vai ficar aqui. Mas quando você não vai ser mais usado, vai para casa. Você tem que entender isso. Você, se não, o que eu vou ficar aqui fazendo? Sem não ter utilidade. Deus, vamos para casa, meu filho. Escute o que ele vai dizer, ó. Ele não podia afogar Moisés no dilúvio até que terminasse o propósito de Deus. Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas até que o propósito de Deus terminado. Nem podia os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada de Abraão até que o propósito de Deus terminasse. Você entende isso? Deus trouxe Abraão para ser um jovem novamente com Sara, porque ele tem um propósito. E eu quero que você entenda, todo filho de Deus tem um propósito aqui. Ele vai dizer assim, ó, nem mesmo isso pode te levar, ou nem me levar até que o propósito de Deus na nossa vida seja realizado. Então adquirimos e consolo deles. E porque Deus permite que os problemas apareçam, vamos entender o que o irmão vai dizer. Por que Deus permite que os problemas apareçam? Por que acontece isso? Vamos escutar o irmão Brana. Guarde isso na tua mente. Deus arreia os problemas, coloca freio em sua boca e faz com que ele obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo íntimo com Deus. Quando a coisa está ardendo nas costas, quando a coisa está pegando, o lugar do cristão é onde? Em comunhão com Deus. Daí ele sabe que ele tem que correr ali. Não era para ser assim, irmão. Vamos pregar uma mensagem que não é para ser assim. Daí ele vai levar aqui, ó. Ele diz bem assim, ó. E porque Deus permite que os problemas apareçam, né? Daí ele fala, né? Não existia nenhum arco. Vou botar arco, vocês sabem o que eu quero dizer, arco de Deus. Vocês já estudaram isso, né? Até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e 40 noites na tempestade, e a pequena arca sendo
arremessada para cá, para lá, para baixo, assim, nas águas, foi depois que o dilúvio acabou. Ele viu o arco de Deus pela primeira vez, o pacto da esperança, o pacto da promessa, depois dele ter passado pela tribulação. Então ele viu a promessa. É assim que você vê a promessa, depois que você passa pela tribulação. Eu gostava daquele poema, aquele salmo. Agora você escuta, irmão. Olha assim, ó. Eu estou passando pela prova. A prova me diz assim, ó. A palavra diz assim, ó, quando você está passando pela a prova, glorifique a Deus. Louve a Deus. Dê louvor a Deus. É isso que ele diz. Ele não diz para tu baixar a cabeça. Ele não diz para tu ficar... Irmão, eu quero dar esse testemunho porque é merecido. E toda a minha vida que eu tiver nessa terra, eu vou lembrar desse testemunho. Irmão Elias, pai da mãe Esther, um homem de 90 e poucos anos. Quando eu fui visitar ele, já estava numa condição bem difícil. Cheguei na casa dele lá, na casa da filha dele, que mora ali perto do tabernáculo. Cheguei lá. Quando ele me viu, ele se levantou. Vamos cantar. Isso é testemunho para mim. Eu vi uma coisa assim, esse homem tem uma coisa que eu quero ter. E ele se levantou e começou. Irmão Arantes, depois que eu melhorar, olha só, isso é fé. Isso é fé. Depois que eu melhorar, a gente vai lá no hospital evangelizar aquelas pessoas que eu falei. Olha, irmão, eu fiquei pequeno naquela situação. Eu fiquei assim, ó, meu Senhor. No lado dele eu fiquei pequeno. Eu nunca mais vou esquecer disso. E eu acho que ele passou a mensagem para toda a família e para muitas outras pessoas. Olha aqui. Isso não é brincadeira, não. Isso é coisa, realmente, Deus faz isso para a gente aprender a como conduzir. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Devo ser levado para casa no céu em um leito florido e de tranquilidade? Isso é o salmo que o irmão Branco está falando. Devo ser levado para casa no leito florido e tranquilidade, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio, navegar através de mares de sangue? Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele pode conceder: provas e tribulações. Isso é melhor do que conforto e paz. Nosso conforto está logo além do rio. Você está entendendo isso, irmão? Você quer conforto aqui? Você quer paz aqui? Eu tenho certeza que lá não vai ter nem paz e nem conforto lá. Porque isso é uma forma de mostrar para nós uma coisa: filho de Deus acha que vai ter conforto aqui, acha que vai ter paz aqui, sempre está passando por prova, luta, porque Deus está sempre testando. Larga uma coisa, acontece outra. Ele está querendo tirar o melhor de nós. Daí a gente pensa assim: não, o melhor de nós é se eu ficar assim, ó. O melhor de nós nunca vai sair desse jeito. Ah, Senhor, me deixa a minha comidinha, me deixa isso aqui, estou tudo bem. Está enganado. Você está enganado. É difícil dizer isso, mas é. Todo dia nós passamos prova. Todo dia você vai trabalhar. Todo dia que você tem que saber isso. Agora, nunca fuja das provas. Não seja um Jacó. Para terminar. Não, vamos parar. Tinha muita coisa aqui especial, mas vamos parar. Você entendeu o que é fé? Você saiu hoje com entendimento de fé? Fé é uma coisa, uma base. É como está esse prédio aqui, ó. Foi feito um fundamento. Esse prédio não racha porque tem um fundamento. Então na vida cristã é a mesma coisa. Você precisa de fé para não rachar. E quando você prova e fala que tem fé, já prepara e segura, porque Deus vai fazer assim: agora vamos ver se tu tem fé mesmo. É isso que ele fala para nós.
Ele quer ver que cor que você tem. Daí ele testa no dinheiro, ele testa na saúde, ele testa nos amigos, ele testa nos irmãos da igreja, ele testa em vários setores. Você acha que só testa em quê? Você está pensando o quê? Atesta em todos os pontos de nossa vida. Daí se você achar, não, irmão, só testa nesse aqui, porque nesse aqui eu sou bom. Olha, é muito engano da mente. É isso que eu quero que você... Então, quando você for falar, vê se o seu coração desceu a fé de Deus. Quando você for dizer, irmão, estou orando por você, é porque você crê na palavra mesmo. Porque se você falar e não crer na palavra, não tem efeito nenhum. E vai ser julgamento para você. Então, por isso que eu estou dizendo, esse momento que dobramos o joelho aqui é o momento de, ó Deus, se tem alguma coisa errada, se tem algum problema na minha vida, se eu não faço certo, me ajude para ter o certo. Daí quando a gente tem o certo, você vai ver como Deus faz em nós. É isso que eu quero que você compreenda, né? Eu vou fazer uma oração e vamos passar para a oração, né?